Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mais Respostas e hoje vamos então responder mais algumas perguntinhas que a gente recebeu, né, Lucas? Vamos começar aqui com renda fixa. E essa é uma pergunta bem legal porque é dúvida de muita gente, né? Quem já conhece aqui CDB, LCI, LCA, essas coisas, sabe que tem algumas diferenças em relação a impostos e depois na hora de avaliar o retorno desses investimentos também tem algumas diferenças. Por isso que eu peguei essa pergunta aqui do Randall que vai bem nessa parte, ó. Boa tarde. Antes de mais nada, parabéns pelo site, é ótimo. E eu tenho uma dúvida sobre como comparar dois investimentos de renda fixa. Sendo o primeiro, aí vamos lá, um CDB que paga 120% do CDI para um prazo de 1.260 dias. CDB bem longo, bem né, vencimento lá longe. Contra, aí é a segunda alternativa dele, que ele quer comparar, uma LCA pagando 96% do CDI para um prazo de 970 dias, também um prazo bem longo, mas menor um pouquinho que o CDB. E aí ele pergunta, como que eu faço essa comparação, né? Quando os prazos são iguais, eu sei como fazer, mas nesse caso aqui, como é que eu comparo, né? Então, como é que geralmente você orienta as pessoas nesse caso? Aí vai ter dois pontos, né? O primeiro ponto no CDB. Vamos lá, eu vou pegar e eu vou descontar um imposto de renda. Qual que vai ser a taxa líquida? Bom, 120% do CDI, faço multiplicado por 0,85, vai dar 102% do CDI. Ah, por que 0,85? Porque se é uma aplicação que tem 15% de imposto de renda, eu estou descontando essa taxa, né? Esse imposto. Tá? Já está considerando 15 porque é né, um prazo bem longo. Então, depois de 2 anos é 15%. Já bateu 15%, né? Então tá, o CDB vai estar dando 102% do CDI e a LCA vai estar dando 96%. O CDB está ganhando. Só que aí você tem que entrar num outro ponto, uma outra variável, que é a seguinte. Cara, você vai ficar 1.260 dias aplicado nesse título. Cara, é muito tempo. Então, assim, você tem que pesar aí também, às vezes ficar muito tempo alocado ali num título que às vezes não vai valer a pena. Às vezes você não deve nem comparar isso aí com um CDB e um LCA. Às vezes você tem que colocar até um outro investimento na jogada, porque é um prazo bem longo, né? Então, assim... para conseguir 102 do CDI, às vezes ele consegue em outras alternativas, né? Exato. Então, assim, vai ter outras alternativas, vai entregar um rendimento igual ou superior, obviamente correndo um pouco mais de risco eventualmente, mas sem ficar tanto tempo, né, alocado. Em 1.260 dias acontece muita coisa. Tem que pensar realmente nisso, né? Até onde você está disposto a prender o seu dinheiro. E até, né, esse é todo o seu dinheiro? Porque de repente, não, essa aqui é uma parte do meu dinheiro que eu estou querendo comparar. Aí, bom, eventualmente pode fazer sentido se deixar alguma coisa num prazo tão longo assim. Agora, especialmente se, todo o meu dinheiro eu estou colocando aqui, não é uma boa saída, né? E eu levanto aí um outro ponto também, agora caindo a ficha, né? Tenta identificar instituições financeiras que dão liquidez para você sair antes do vencimento em emissão bancária. Tem algumas instituições financeiras que elas possibilitam você poder sair antes do vencimento. Óbvio que o objetivo, às vezes, para 1.260 não é sair, mas se eventualmente precisar, ela vai te dar liquidez, lembrando que você vai sofrer um deságio. Você já vai receber um retorno ali um pouco menor do que você estava esperando, mas para um evento de liquidez vale a pena às vezes abrir um pouco mão ali do retorno. Não quer dizer que você vai sair um valor menor que você aplicou, pode ser que sim, mas vai sair um valor menor só do que o rentabilizou. Então tenta olhar a instituição que tem essa vantagem que às vezes é uma opção ali de segurança caso você precise do dinheiro. Perfeito. Então, resumindo, o CDB nesse caso compensaria em termos de rentabilidade. Mas pensa aí, né? Quanto tempo você quer deixar o seu dinheiro preso e de repente deixa só uma parte presa e não todo ele, né? É isso aí. Então vamos lá. Agora uma segunda pergunta aqui, essa do Randall ele tinha mandado pra gente por chat, né? E a gente tem uma pergunta do Rafael que mandou pra gente por e-mail sobre fundos, né? E ele começa aqui então, olá, obrigado pelo conteúdo do site, é ótimo. Mas me responda uma dúvida sobre os rendimentos que aparecem nos gráficos dos fundos de investimentos. E essa é uma pergunta bem legal que também muita gente tem dúvida ou então nem sabe que é assim, né? Então é legal que já esclarece para muita gente, né? Então as dúvidas é assim, nos gráficos dos fundos de investimentos, quem não sabe, lá no Mais Retorno a gente tem lâminas exclusivas, as melhores lâminas de você avaliar e comparar fundos, tem lá no Mais Retorno, é gratuito, pode acessar a hora que você quiser, de qualquer fundo do Brasil, tá? E então, quando você olha aquele gráfico lá do Mais Retorno, o gráfico dos fundos de investimentos, já são descontados. Por exemplo, aqui, né, ele cita um fundo multimercado que tenha 2% de taxa de administração e mais 20% de taxa de performance, né? O que aparece, ou seja, nos gráficos já é líquido, já é descontado todos os custos, ou você tem que olhar aquele gráfico e ainda considerar que não, você tem que pagar ainda taxa de administração e performance. Como é que funciona isso? Tá, vamos lá. Tem um órgão no Brasil chamado CVM, Comissão de Valores Imobiliários,
que obriga que toda e qualquer instituição financeira do Brasil mostre o rendimento de fundo de investimento já livre de todos os custos e todas as taxas. Então, se você vê lá que um fundo de investimento está entregando um retorno de 10% naquele ano, já é 10% já livre de todos os custos. A única coisa que você tem que descontar é o imposto de renda, se aquele é um investimento tributável. Então, assim, isso vai valer para qualquer investimento que você vê de fundo de investimento em qualquer instituição brasileira. Já está livre já desses 2% de taxa de administração que ele comentou e desses 20% de taxa de performance. Só desconta o imposto de renda. Isso é para todos os fundos, todas as previdências também, que a previdência aplica em fundo de investimento, né, na prática. Perfeito. Então isso é bem legal porque você já sabe o retorno ali de forma transparente, né? Porque Exato. cada fundo vai ter uma taxa de administração, uma taxa de performance ou não e tal. Então, dessa forma, você fica fácil de comparar. Bate um fundo com outro, já está tudo líquido ali, claro, tirando só o imposto, que nem o Lucas disse, e pronto, você já sabe qual que é o melhor. Então Exato. É uma baita vantagem, né? Inclusive essa é uma dúvida muito oportuna, pegando o gancho aqui. Tem gente que fala assim, Lucas, eu aplico num fundo com 2% de taxa de administração ou de 1%? Olha, é importante você ver qual que é a taxa, mas olha o rendimento final. Porque o rendimento final de qualquer fundo que você vai ver já vai ser livre dessa taxa. Então, às vezes é melhor você aplicar num fundo que rende 10% ao ano e você paga 2% de taxa de administração, esses 10% já é livre de taxa, do que você aplicar num fundo que a taxa de administração é de 0,5% e o rendimento é de 4%. Perfeito. Esse eu acho que é o grande ponto, né? Muita gente fala, fuja de fundo que tem taxa de administração alta. Calma, né? Ou fuja de fundo que tem taxa de performance. Pior ainda, né? Se você tem uma taxa de performance, é um incentivo para o cara buscar o resultado além, né? Ou seja, ele vai querer bater as metas dele, né? Então, pelo contrário, né? Olha a rentabilidade do negócio que você já está olhando taxa de performance e taxa de administração que já estão embutidas na rentabilidade. Então, vai investir no que rende mais, tá? De forma olha o simplista. Resultado logo de uma vez, né? Isso, exatamente, perfeito. E para fechar aqui, Lucas, tem mais uma dúvida aqui sobre fundos e previdência, né? Envolve os dois, que é bem interessante. É outra dúvida que a gente vê bastante, né? E o Eduardo Oliveira fez aqui direto no canal do YouTube. Ele perguntou o seguinte: por que investir em previdência privada e não investir logo nos fundos de investimentos a longo prazo? Haja vista que a rentabilidade dos planos de previdência é sempre uma fração daquela obtida pelos fundos devido à legislação ser mais restritiva nos planos de previdência, né? Então, por que eu vou investir em previdência e não em fundos, né? Sendo que, teoricamente, pelo que ele está dizendo, a previdência estaria rendendo menos do que um fundo, né? É um ponto bem interessante, né? Cada um desses investimentos, eles vão ter seus prós e seus contras. Quando se fala de previdência, a previdência, às vezes, ela vai, olhando ali no curto prazo, talvez vai render um pouco menos, mas ela carrega algumas vantagens que ao longo do tempo se traduz em um resultado muito positivo e que tem um peso muito importante. Pegar, por exemplo, previdência. Previdência você consegue portabilizar ela, você consegue mudar de um investimento, de uma previdência para uma outra, e como você não está realizando lucro, você não paga imposto de renda. Então, assim, quando você tem um fundo de investimento, toda vez que você resgata para alocar em outro, você paga imposto de renda. Então, sei lá, tem 100 mil reais. 100 mil reais você resgatou, vai pagar 2 mil de imposto, vai ficar com 98 você aplica. Então, você não deixa o teu patrimônio, às vezes, crescer no efeito do juro sobre juro. Já a previdência, não. Você tem ele 100 mil, você não está gostando do fundo X, você quer ir para o fundo de previdência Y, você migra, continua os 100 mil, ele continua rendendo ali no efeito do juro sobre juros. Fundo de investimento vai ter como cotas. Aquele imposto de renda que acontece a cada 6 meses. Último dia útil de maio, último dia útil de novembro. Previdência não tem como cotas. Fundo de investimento às vezes vai render um pouco mais no curto prazo, que ele tem uma flexibilidade maior. Então a conclusão que talvez dá para chegar é a seguinte: previdência ela vai compensar mais se for investimento de médio e longo prazo, e fundo de investimento vai compensar mais se for investimento de curto prazo. Porque pegar, por exemplo, o fundo de investimento, a alíquota máxima vai ser de 22,5%, tá? E depois de 2 anos cai para 15%. Alguns já começam já com 15%. Já a previdência, se você pega uma alíquota regressiva, começa em 35% e de 35% só depois de 10 anos vai para 10%. Ela vai caindo 5% a cada 2 anos. Ou que seja, você não está na alíquota regressiva, você está na alíquota progressiva. Você vai estar com um imposto eventualmente de 27,5%. Então, em todos os cenários vai estar um imposto maior que o do fundo de investimento. Então, assim, tem que pesar ali novamente, a gente volta aqui para o objetivo da pessoa. O objetivo é médio e longo prazo? Olha, dá um peso maior para a previdência. O objetivo é curto, médio prazo? Dá um peso maior ali para fundo de investimento.
cada um desses investimentos vai ter um pacotinho de problema e um de solução. Né? Então você tem que pesar que vai mais compensar. Perfeito, é isso aí. E claro, né, isso supondo que você tenha 2 fundos iguais. Né? Você tem lá o fundo A, né, de previdência e o mesmo fundo A de investimento padrão. Né? Que em geral são poucos casos desses. Né? Então você não vai ter que... Cada um vai ter um objetivo, né? Então você tem o fundo de previdência que é para uma... Não, além dessas questões, das características, né? Mas a própria gestão dele é focada mais no longo prazo e você às vezes tem um fundo de investimento que ele só existe em formato de fundo de investimento mesmo, é um bom fundo, e aí você aplica também para ter uma carteira diversificada. No final é sempre isso, né? Você não vai ter só um fundo de previdência, você não vai ter só um fundo de investimento. Tenha um fundo de previdência ou uma carteira de fundos de previdência pensando na sua aposentadoria, no longuíssimo prazo, e tenha também aqueles investimentos de curto prazo, né, de curto, médio prazo, para dar aquela apimentada, né, para conseguir aquele retorno a mais na carteira. Acho que é isso, né? Exato. E a gente vem muito às vezes, de uma cultura de melhor e pior. E um não exclui o outro, entendeu? Às vezes eles são até complementares. Perfeito. Então, assim... Tem que pesar, ver direito ali teus objetivos, às vezes vai valer a pena ter os dois e um não vai excluir ali o outro, vai depender muito do teu objetivo. Que na verdade é o caso da maioria das pessoas, né? Exato. Não vai ter um ou outro, tenha os dois. Né? A gente vem numa cultura sempre de melhor e pior, não tem o melhor e pior. Isso aí, tenha cada um para um objetivo. Exato. Legal. Beleza, pessoal, então com isso a gente termina mais esse episódio aqui do Mais Respostas. E aí, aproveita e já conta aqui pra gente o que você tá achando desse quadro. Você tá gostando? Você sugere alguma mudança, ou algum tema que a gente ainda não abordou? Tem alguma dúvida? Aqui é o lugar correto para você deixar sua dúvida, porque eventualmente a gente vai responder também em um episódio do Mais Respostas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e um grande abraço e bons investimentos. Um abraço.